Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou tentar responder a pergunta: o que é a filosofia? Para saber o que é filosofia, eu vejo que é necessário saber a origem da filosofia. Quando foi que a filosofia começou? Qual foi a sua origem? Quando? Como e por que ela surgiu? Segundo a maioria dos historiadores, a maioria dos pensadores, é unânime que a filosofia nasceu na Grécia Antiga, por volta do século 7 e 6 a.C. É claro que já havia uma filosofia antes do século 7 e 6 a.C., como por exemplo uma filosofia egípcia ou uma filosofia indiana, mas uma filosofia organizada sistematicamente começou na Grécia Antiga por volta do século 7 e 6 a.C. Começou com os gregos. Os historiadores da filosofia estão de comum acordo que a filosofia nasceu como uma crítica às explicações religiosas e mitológicas acerca da origem da vida. Ou seja, filósofos que não satisfaziam mais com as explicações mitológicas a respeito da origem do cosmos, buscou na natureza explicações mais racionais acerca da origem da vida e do cosmos. Se você perguntasse para um grego qual é a origem da vida, do cosmos, ele diria da seguinte maneira: no princípio havia um único Deus, e esse Deus chamava-se Caos. Era um mundo caótico. Por um motivo qualquer, Caos resolveu criar uma deusa chamada Gaia. Gaia, que significa terra. Gaia, por sua vez, resolveu criar dois deuses. Um deus do amor e outro deus do ódio. O deus do amor é Eros. E o deus do ódio, Tártaro. E assim sucessivamente. Assim deu origem à vida aqui na Terra, aos seres humanos. E aí se encontravam todas as respostas das perguntas acerca da origem da vida. O fato dos primeiros filósofos rejeitarem a explicação religiosa, mitológica, acerca da origem da vida, também se deve a alguns fatores. Na Grécia Antiga, a navegação começa a ficar mais forte. Há a influência também de outros povos na Grécia Antiga, trazendo outras culturas. Conforme o grego navegava e não via as mesmas histórias escritas por Homero, nos poemas de Homero, então começaram a perceber que talvez aquelas explicações mitológicas, toda aquela mitologia, toda aquela história de deuses e deusas podia não ser algo real, algo válido. O primeiro filósofo grego foi Tales de Mileto. Rejeitando as explicações mitológicas acerca da origem da vida, ele resolveu debruçar-se sobre a natureza, sobre a física, e buscar uma resposta mais racional. Fazendo seus experimentos, ele chegou à conclusão de que a origem de todas as coisas, o arqué, o princípio, é a água. Para Tales de Mileto, o princípio de todas as coisas é a água. Ao chegar na conclusão de que o princípio de todas as coisas é a água, ele chegou na afirmativa de que tudo é um. É ele também o dono da frase que diz que todas as coisas estão cheias de deuses e deusas. Tales de Mileto tinha vários discípulos. Ele fez uma escola. Entre esses discípulos, Anaximandro de Mileto foi o que mais se destacou. Ao contrário do mestre, Anaximandro de Mileto não acreditava que a origem de todas as coisas seria a água, mas sim uma substância imutável, eterna,
que seria a origem de todas as coisas. E o nome dessa substância é o ápero. Então, para Anaximandro de Mileto, a origem de todas as coisas é essa substância chamada ápero. Anaximandro de Mileto também teve, assim como Tales de Mileto, seu mestre, vários discípulos. Entre seus discípulos, um se destacou, foi Anaxímenes de Mileto. Mas para Anaxímenes de Mileto, a origem de todas as coisas não seria nem a água, como afirmava Tales, e nem o ápero, como afirmava Anaximandro. Para Anaxímenes de Mileto, o arqué, o princípio, a origem de todas as coisas, é o ar. Percebe-se, portanto, que esses três filósofos deixaram as explicações mitológicas acerca da origem da vida, do cosmos de lado, e buscaram na natureza uma resposta científica, embora não estivessem tão corretos. Talvez o que mais se aproximou da verdade foi Demócrito. Para Demócrito, a origem de todas as coisas é o átomo. O átomo, como uma partícula minúscula, várias partículas minúsculas, invisíveis, que aglomerando-se, formando, juntando-se uma à outra, dava origem ao átomo, à matéria, à vida. 500 anos depois, apareceram outros filósofos que não se preocupavam apenas com a questão da origem da vida, do cosmos, mas também se preocupavam com a questão do ser. Parmênides, ao contrário de Anaximandro, de Tales de Mileto, de Anaxímenes, ele viu que o mundo não tinha uma origem, que tudo sempre existiu, desde sempre. Para ele, do nada não pode vir alguma coisa, do nada não se transforma em algo. Enquanto o Parmênides acreditava que nada vem do nada, que tudo já existia desde sempre, Heráclito, por sua vez, acreditava no princípio, no arqué de todas as coisas. Heráclito dizia que o princípio de todas as coisas é o fogo. Não o fogo apenas como conhecemos, mas como uma força ígnea, um calor, uma energia capaz de dar origem e vida a todas as coisas. Heráclito também pensou a questão do ser. Para ele, o ser não é permanente, como pensava Parmênides. O ser, para Heráclito, fluía, era impermanente. A realidade é impermanente, é mutável, é um movimento. Heráclito disse: não podeis banhar na mesma água do rio 2 vezes. Porque assim, quando você for na segunda vez tomar banho no rio, aquela água já não é mais a mesma. Com isso ele quis dizer que no mundo tudo muda, tudo flui, como essa água dessa lagoa. Por enquanto vimos que a filosofia nasceu como uma crítica ao pensamento religioso e mitológico de uma época. Mas a filosofia seria isso então? Uma crítica ao pensamento religioso? Por que eles fizeram filosofia e não apenas ciência? Uma vez que buscaram uma explicação científica, racional, na natureza. O que fez deles filósofos? No meu modo de ver, a filosofia, ela não é filosofia apenas porque faz uma crítica às explicações religiosas e mitológicas de uma época. Nem apenas porque tenta buscar uma explicação científica acerca da origem do cosmos. A filosofia é filosofia porque, a partir deste conhecimento científico, dessa explicação racional, os filósofos, a filosofia, elabora todo um pensamento
a partir desse princípio. Como, por exemplo, com Tales de Mileto, que ao chegar à conclusão de que tudo vem da água, ele chegou à conclusão de que tudo é um. Anaximandro de Mileto também tinha uma filosofia acerca da existência humana. Anaximandro de Mileto via essa vida como um lugar para espiar os erros que cometemos numa outra vida. Era uma espécie até de espiritismo, uma doutrina da reencarnação. Assim, com essa filosofia, partindo de princípios, como a origem de todas as coisas é a água, ou é o fogo, ou é o ar, ou o átomo, os filósofos começaram a pensar a vida em todas as suas dimensões. Os pré-socráticos, eles abriram caminho para filósofos como Platão, Sócrates, Aristóteles, pensar não apenas a origem da vida, mas também conceitos como, por exemplo, o que é a vida, o que é a coragem, o que é a virtude, o que é a justiça, o que é ético, o que é a filosofia. Então, fechando este vídeo, pode-se dizer que a filosofia é uma busca pelo princípio das origens, o princípio das coisas, mas também o fim último, pelo fim último, a razão de ser. Qual é a razão de ser da vida? Qual é a razão de ser do homem? Qual é a razão de ser da existência? O que é a virtude? O que é a coragem? O que é a felicidade? Então foi na Grécia Antiga que começou todo esse pensamento a respeito, acerca da vida, do homem e da existência. Um forte abraço e no próximo vídeo nós estaremos falando com mais profundidade sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Porque graças a eles, a filosofia teve o seu prosseguimento, a sua continuidade. Forte abraço e até o próximo vídeo.